programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, turminha do quarto ano. Eu sou a professora Karen Alencar e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa junto com a professora Fran. Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de língua portuguesa junto com vocês e a professora Karen. Muito obrigada pelo convite, Pro. Eu que agradeço a sua participação. Boa tarde aos meus colegas professores, boa tarde a todos os familiares e um beijo para o Daniel Lodete. Hoje nós vamos continuar aí a sequência 3 do volume 2. Quem não tem ainda o livro pode fazer a anotação do seu caderno, já coloca a data. E vamos continuar falando de cartas. Só que hoje nós vamos conhecer um outro modelo de carta. Nós conhecemos cartas pessoais, hoje nós vamos conhecer carta de reclamação. O título da aula, Compreendendo Melhor uma Carta. Nosso percurso, sequência didática 3, cartas pessoais e públicas, palavras que expressam impressões, opiniões e sentimentos. Aula 4, Compreendendo Melhor uma Carta da Vida Pública. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos ler e compreender em quais contextos usamos uma carta do campo da vida pública, bem como sua estrutura composicional e o seu estilo do gênero. Também vamos pensar na escrita de algumas palavras. Página 42. Então, quem tiver o livro aí, página 42. Nós já falamos um pouquinho de cartas pessoais, vimos a estrutura, né? Conversamos também sobre o e-mail, vimos a estrutura do e-mail, que é bem semelhante à da carta pessoal. Sim. Muda alguns aspectos apenas, né? A questão da data, que no e-mail não aparece, mas por causa do provedor que já deixa lá registrado. A diferença de envio, que para o e-mail precisamos de uma rede de internet, e para carta precisamos postar, precisamos do envelope, coisa que não precisa ali no e-mail. O envelope contém todas as informações no e-mail, você precisa ter o seu e-mail e o e-mail de quem você vai enviar essa carta, né? Quando eu recebo, se a professora Karen enviar um e-mail para mim, eu já sei que foi ela que mandou, porque a hora que ele entrar na minha caixa de entrada, né, estará quem enviou o e-mail para mim, no caso a professora Karen, o endereço de e-mail dela e a data e o horário, né? Exatamente. Então, ambos têm endereço. São endereços diferentes, porque um é um endereço eletrônico, digital, e o outro é um endereço físico, ali da rua onde a pessoa mora, mas ambos também têm ali o seu endereço, tanto o endereço do remetente quanto o do destinatário. Na carta tem o lugar certo de pôr esse endereço, né? O e-mail também tem o lugar certo. Também tem o lugar certo. Se colocar no lugar errado, você não vai conseguir enviar o seu e-mail. Normalmente ele fica lá salvo em rascunhos e não vai porque você não colocou o endereço certo. Ou ele volta, né, vem um aviso dizendo que aquele e-mail não pôde ser enviado porque o endereço estava incorreto. Exatamente. Então, já conhecemos dois modelos. Agora vamos conhecer carta de reclamação. Será que é igual? O que será que eles acham? E aí, carta de reclamação? Exatamente. Será que tem a mesma estrutura? Será que a finalidade dela é a mesma? Porque nas cartas pessoais nós vimos comentários, né? São cartas, como o nome já diz, pessoais, né? Nós mandamos para alguém querendo contar algo, algum segredo, né? É uma coisa realmente pessoal. O e-mail que nós vimos também era e-mail pessoal. Sim, mas ele também pode ser um e-mail mais formal, né? Dependendo qual é o intuito ali daquilo que você está enviando. Agora, uma carta de reclamação. Será que é igual? Ó, a Yara disse que não é igual, professora Karen. Vamos descobrir aqui no decorrer dessa aula hoje, certo? Se é igual, se não é igual, o que muda, o que tem de igual. Então, leia a carta de reclamação escrita por um consumidor insatisfeito. Página 42. Embora na comanda do livro traga que a carta de reclamação realmente trata-se de uma carta de reclamação, só que na realidade, observando bem a estrutura, nós vamos perceber que é um e-mail. Então, podemos enviar essa carta de reclamação tanto no estilo carta como no
modelo de e-mail também. A estrutura vai ser a mesma, o que muda vai ser o formato de envio normalmente. Tá. Então, ao esmo, o que será que é esmo? Será que eles sabem? Então, essa sigla aqui, né? Será que escreveu errado? Será que Digitou tá faltando errado, alguma né? coisa? O que será que significa isso? Os estudantes do quarto ano, será que sabem? O que significa essa expressão aí, ó, esmo? E aí, mandem no chat para o seu professor ou professora o que você acha que significa essa sigla aí, nessa... É uma abreviação, na verdade, de algo. Exatamente. Eu li conforme está escrito Isso. ali, né, para vocês verem mais ou menos. Mas quando vocês verem essa expressão, não pode ler assim, tem que ler direitinho, com o significado dela direitinho. Ela está sendo a abreviatura da palavra excelentíssimo. Muito bem. Então, toda vez que vocês virem numa carta ou em qualquer outro lugar essa expressão aí, vocês sabem que significa excelentíssimo. Então, ao excelentíssimo senhor Luiz. Esse ao excelentíssimo é a saudação. E o senhor Luiz é o destinatário ou o remetente? Será que eles lembram? Ó, presta bem atenção, Nós né? estamos no início da carta. Temos aí a abreviação, né, da palavra excelentíssimo ao excelentíssimo senhor Luiz, bem no início. Ó, já estão respondendo, professora Karen, que é o destinatário. Muito bem, a turminha aí da professora Tayla, né? Destinatário. Para quem ele está enviando. Sempre nós vamos encontrar o destinatário lá, junto com a saudação. O remetente nós vamos encontrar sempre lá na assinatura, né? No livro dele está na mesma página, então tem como eles visualizarem no livro. No último dia 7 de agosto, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 89, a fim de comprar um computador. Só eu sei o quanto me esforcei para isso. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 12 do mesmo mês, foi-me entregue o computador. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que havia mais de 5 luzes piscando no teclado e na tecla, e que ele não funcionava. Então, temos aí um primeiro parágrafo. E nesse primeiro parágrafo aí, já deu para saber qual é o problema da autora dessa carta? Já apresentou o problema aí nesse primeiro parágrafo? Ó, Aprender Sempre, volume 2, página 42, 43. É a sequência 3. Aí teve gente que já falou que deu para perceber qual o problema. E qual é o problema aí que vocês identificaram aí, que ela está relatando aí? Enquanto vocês vão colocando o problema, eu vou falando aqui uma outra coisa. Nós vimos na carta pessoal que tem ali a opinião, né? Sim. E aqui também nós conseguimos identificar a opinião dela, né? Ela fala aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ela fala aqui, ó. Só eu sei. Isso é a opinião dela, né? O quanto me esforcei. Ela está passando ali a opinião dela. Então, na carta de reclamação também tem a opinião ali de quem está escrevendo, do autor. Isso mesmo, mas... E aí, qual é o problema? Será que vocês já encontraram o problema? Ó, o Rafael falou que ela enviou esse e-mail, né? Comunicando um defeito e aí a Yara complementou, dizendo um defeito no teclado. Exatamente. Observando o texto, ela começa, na realidade, falando do ocorrido, né? Sim. O que aconteceu e como aconteceu. O dia que ela foi, né? O quando aconteceu, né? Exatamente. Aí ela vem aqui, ó, e usa essa expressão aqui, ó. No entanto, que é para ligar
os fatos acontecidos ao problema. Esse, no entanto, está ligando essas duas frases. Aí, depois do no entanto, ela vai narrar, então, o problema. Após ligar o aparelho na tomada, constatei que havia mais de 5 luzes piscando no teclado e na tela, e que ele não funcionava. Então, ela narra, a princípio, a ocorrência, que foi o que aconteceu com ela, e depois ela usa um conector aí, ó, uma conjunção no entanto, e liga, juntando ali ao problema. Ou seja, tinha problema no teclado e também o aparelho não estava funcionando, né? Isso mesmo. Só que antes dela falar sobre esse problema, ela realmente narrou todos os fatos relacionados a esse teclado, né? Ela disse que se dirigiu até o estabelecimento no dia 7 de agosto para comprar um computador, que deu muito trabalho, né? Que ela se esforçou bastante, escolheu o modelo, solicitou que ele fosse enviado para casa, e aí ela fala também o dia que ele chegou. E aí ela usa, né, o no entanto, após isso tudo, eu fui ligar o computador, né, na tomada e constatei ali um defeito. Exatamente. E ela coloca ali, fiz tudo isso querendo usar o meu computador, né? Em outras palavras. E quando o meu computador chegou, foi um problema em ali. vão o meu esforço, porque ele não estava funcionando. Então, vamos ver a seguir agora quais são os argumentos aí que ela vai usar. O que ela vai falar, né? Será que ela vai querer outro? O que será que ela vai solicitar aí agora? Não sei. Será que vai só solicitar fazer uma troca ou que alguém vá lá arrumar, né? Tem várias possibilidades aí. Vamos ver o que a autora aí vai falar. Diante desse fato, recusei o aparelho e solicitei que me fosse enviado outro exemplar. Entretanto, estou esperando há mais de um mês. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Isso me dá muito estresse e insatisfação. Nós tínhamos combinado e você não cumpriu. Por esse motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue, sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, Maria Antônia. Então, temos aqui no final a despedida, a assinatura, que é o remetente, Maria Antônia. E, nesse segundo parágrafo, ela usou alguns argumentos para convencer ali o comprador, o vendedor, a resolver o problema dela. Isso, e ela dali diz o que ela quer que aconteça, né? Então, ó, solicito, né, que da mesma marca, modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis, né? Então, lembrando que ali em cima ela já falou que ela já estava esperando há mais de um mês. Ou seja, não é que chegou o computador e ela deu 3 dias úteis para ele resolver o problema. Exatamente. Ela já espera há mais de um mês. Ou seja, ela já está cansada. Teve uma parte aí que ela colocou, eu estou me estressando. Porque ela não estava feliz, ela precisava de um computador. Tanto que ela comprou. Sim, ela comprou, chegou, veio com defeito, ela devolveu para que outro funcionando viesse no lugar. E aí foi todo o problema, porque eles não enviaram, já há mais de um mês aí que ela tinha solicitado, esse computador não chegou, e aí ela dá aquele ultimato ali dizendo, eu quero que seja entregue outro dentro de 3 dias úteis. Ou ela cancela tudo e devolve ali o dinheiro dela. O Rafael disse que tem que devolver outro computador mesmo, né? Com certeza. Ou a outra opção que ela deu também. Uma das duas coisas, né? Ela não pode ficar sem nada. Então, pensando aí nessa carta, quem é o remetente dessa carta? Vocês já sabem o que é remetente, né? Aí eu quero o nome do remetente agora. Aparece 2 nomes aí, né? Vou voltar aqui para ver o nome. Aparece o nome aí, ó.
que é o Luiz, e um outro nome que é Maria Antônia. Isso. Quem é o remetente? Ó, a Yara respondeu que foi a Maria, né? E aí a professora Solange falou, a Maria Antônia foi o remetente, foi ela que enviou essa carta. Muito bem, isso aí vocês já estão. E tem remetente nas cartas pessoais? Para essa carta chegar em alguém precisa ter enviado, né, professora Karen? Então já temos uma coisa da estrutura em comum. Sim. Ambas têm remetente. Sempre que você vai enviar uma carta, um e-mail, né, para alguém receber, alguém tem que estar enviando, ou seja, tem que ter um Então, remetente. cartas e e-mails pessoais têm remetente, cartas e e-mails de reclamação também. Também tem remetente. Então, temos uma coisa em comum aí, ó. Maria Antônia, muito bem, como vocês colocaram. O destinatário, se vocês já falaram que o remetente é a Maria Antônia, o destinatário só pode ser senhor Luiz. Isso. O que também é comum na estrutura aí das cartas pessoais e cartas de reclamação. Também, quando eu escrevo uma carta, eu estou escrevendo essa carta, né, para enviar para alguém, seja ali numa carta pessoal ou em uma carta de reclamação. Então, também temos destinatário em ambos, né, nos dois. Então, coisas iguais já na estrutura. Nós vamos falar só carta aqui, ó, carta pessoal e carta de reclamação, mas vocês já sabem que a carta é igual ao e-mail. O que muda é a forma como a gente vai postar ali. Então, falando carta, você já sabe que também pode ser o e-mail pessoal ou e-mail de reclamação, certo? Vamos combinar assim, que aí não fica dúvidas. Então, remetente e destinatário tem em ambas. Sim. Aí, qual é a reclamação feita pelo consumidor? O que foi que a Maria Antônia reclamou? Lá no comecinho, né, no primeiro parágrafo, ela apresentou a reclamação dela. O que aconteceu com ela? Ó, a Mariana disse que foi defeito no computador que ela comprou. Exatamente, o computador que ela comprou não veio funcionando, né? A entrega do computador o computador não funcionava, né? Ela fez a reclamação que, de fato, né, o computador ele veio com defeito, mas a reclamação principal é que o computador, ela não aceitou, né, aquele computador que chegou, solicitou um novo e aí ele não veio, né? Ele não foi entregue esse novo computador. Ela está há mais de um mês solicitando um novo exemplar que não chegou ainda. Vou colocar aqui que a reclamação, né, a entrega do computador com defeito, porque realmente o primeiro computador dela lá veio com defeito. E o problema que a reclamante quer solucionar é exatamente esse computador que ela precisa receber outro, né? Isso, é um problema, de fato, na entrega dele, né? Do fato dele não ter sido entregue ainda. Ela quer receber um computador que funcione. Porque ela coloca lá no último, né? Caso não ocorra, ela vai cancelar a compra para receber o dinheiro de volta. Isso. Mas o que dá a entender, a prioridade dela É ter o computador. é ter o computador e não o reembolso da mercadoria. Aí ela fala, né, eu quero o computador dentro de 3 dias úteis, ou então eu vou solicitar um reembolso, ou seja, o dinheiro da mercadoria de volta. Exatamente. Então, a reclamação ali e o problema que ela quer solucionar é a mensagem dela. A única diferença é que na carta pessoal nós vamos narrar fatos e vivências nossas. Aqui também ela narra. Só que aqui ela precisa usar argumentos para convencer o seu Luiz que ela precisava resolver aquele problema. Então ela vai usando argumentos. Ela já coloca um argumento que ela está esperando há mais de um mês. Sim. Coloca um outro argumento que ela precisa do computador e ela já está ficando estressada. E coloca, né, ali o prazo depois para ele poder solucionar. E caso ele não solucione, ela coloca que vai tentar outras medidas também. Aí, quais são os argumentos do autor do texto usou para solicitar um novo produto? Então, o que ela usou ali? O que ela pensou? Qual foi a opinião dela para solicitar ali um novo produto? Estamos falando do atraso do computador e também o fato dele ter vindo com defeito, né? Porque a parte principal ali é que o primeiro que ela solicitou veio com defeito e aí ela pediu uma troca e esse novo não
chegou ainda. Ela está há um bom tempo esperando. E o defeito no mesmo. E aí, quais são as semelhanças entre a carta de reclamação e a carta pessoal e em que elas diferem? Então, semelhanças, vamos lá, o que tem de igual? Nós citamos duas coisas lá no comecinho das perguntas, né? Quando começou a aparecer perguntas, nós já falamos duas coisas que tem de igual nas cartas pessoais e de reclamação. Ó, já responderam remetente e destinatário. São iguais, né? Sim. Então, Remetente e destinatário. São as semelhanças aí entre a carta de reclamação e a carta pessoal. Sempre alguém estará escrevendo uma carta e alguém irá receber essa carta, independente se é uma carta de reclamação ou uma carta pessoal. remetente e destinatário são coisas iguais. O local e a data nós podemos considerar igual também? Em se tratando que aqui era um e-mail, provavelmente tem sim ali o local e a data, né? Porém, se ela tivesse escrito uma carta, né? Aquele era um e-mail. Mas se ela tivesse escrito uma carta, essa carta também teria o local e a data, assim como tem uma carta pessoal? A gente pode pensar assim, né? Exatamente. A gente sabe que no e-mail vai ter a data ali, né? De onde, quando a pessoa enviou, o horário até que ela foi recebido, né? Ó, estão dizendo a assinatura. A assinatura também é igual. A saudação. A saudação também. Temos uma estrutura muito parecida, né? Sim. Mas o que difere, então? O que difere? O que faz uma carta ser pessoal e a outra ser de reclamação? Vou acrescentar aqui até a despedida, ó. Saudação e despedida, que também é igual, né? Sim. Também. Agora falta só a diferença. O que é diferente? Nós já sabemos o que temos igual. Remetente, destinatário, local e data, assinatura, saudação, despedida, tudo isso permanece ali na estrutura do texto igualzinho. Mas tem uma coisa ali que vai diferenciar de fato. Tem. E E o que é é? o que não apareceu na estrutura ainda, né? Ó, o assunto da carta. Exatamente. Isso muda. E aí ele acrescentou ali até, né? Além do que ela tem que ter argumentos, tem que apresentar ali argumentos. Sempre na carta de reclamação você vai ter que usar alguns argumentos. Se eu estou escrevendo contando uma vivência, eu não preciso te convencer que aquilo que eu vivi foi verdade. Eu vou só narrando. Já na carta de reclamação, não. A pessoa precisa ali argumentar. Então eu vou colocar aqui, ó, diferente, vou colocar o D de diferente, tá? O assunto, Que é né? o assunto. Basicamente é isso. O assunto da carta ele é diferente. O assunto é diferente. Em um, você narra a sua vivência com suas opiniões e não precisa argumentar. Na carta de reclamação, você sempre vai argumentar. Você pode colocar sua opinião? Pode. Sim, nós vimos que ela colocou a opinião dela. Mas o objetivo da carta de reclamação é diferente do objetivo da carta pessoal. Com certeza. Em uma, eu vou narrando meus fatos livremente. E na outra, eu estou querendo uma solução. Então, eu apresento o problema, ela precisa apresentar o problema e precisa também exigir aquela solução. O que ela quer? Qual é a finalidade dela? Ela tem o problema. Mas o que ela deseja que se faça com aquele problema? Ela precisa apresentar isso também. Então, tem os monossílabos que não vai dar tempo de nós falarmos nessa aula. Nós vamos retomar amanhã. Habilidades de hoje. EF04LP10 e EF04LP04A. Não esqueçam de responder a avaliação dizendo o que vocês acharam dessa aula de língua portuguesa que a professora Karen preparou para vocês. E a Isabelle pediu para
falar ali que ela está participando, nós estamos vendo. Isabelle, parabéns e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.